Boa tarde a todos. Iniciamos aqui a série de sabatinas do Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Os encontros acontecerão sempre às 14h30 até a próxima quinta-feira, aqui no auditório do Departamento de Engenharia Civil da Unital. Antes de iniciar a sabatina, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Universidade, na figura do reitor, o professor José Rui Camargo, pela cessão do espaço. Bem, o nosso convidado de hoje é o candidato do PT, Isaac do Carmo. Ele será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, que é o editor-chefe do jornal, Marcos Meirelles, o nosso chefe de reportagem, Cláudio Souza, que responde pela editoria de política juntamente comigo, Max Ramon. O nosso convidado tem 37 anos, é casado e pai de um filho, é formado em ciências jurídicas e tem pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Isaac é conhecido por sua atuação no movimento sindical, onde ingressou em 99. De 2003 a 2007, ele foi vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que representa hoje quase 20 mil trabalhadores. Em 2007, Isaac foi eleito presidente da entidade e reeleito em 2010. Hoje, ele está licenciado do cargo em função das eleições. Filiado ao PT desde 2003, o candidato disputa sua primeira eleição. De acordo com pesquisa encomendada pelo jornal O Vale, a mais de agência de pesquisas, Isaac tem 10% das intenções de voto na corrida pela Prefeitura de Taubaté, tecnicamente empatado com o Padre Afonso do PV, que tem 15%, e Mário Ortiz do PSD, que aparece com 10,8%. Ortiz Júnior do PSDB lidera com 42,7%. Gostaria de aproveitar a pesquisa, candidato, já para lançar a discussão. Esse desempenho revelado pela pesquisa está dentro do que o senhor esperava? Primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham, aos internautas. Queria agradecer o Vale por essa grande oportunidade, aos jornalistas aqui presentes, para que nós possamos apresentar nossas propostas por uma nova Taubaté. E no que diz respeito às pesquisas, nossa coordenação avaliou como positiva, lembrando que nós tínhamos grandes desafios a cumprir toda uma etapa de pré-campanha, onde a primeira pesquisa, feita inclusive pelo jornal em meados de fevereiro, nos colocou com 2,8% naquele momento, e hoje nós somos o candidato que mais está crescendo, estamos com 10%, e uma perspectiva de crescimento, né? Tenho dito que Taubaté tem uma grande oportunidade esse ano do segundo turno, e com certeza nós seremos um dos candidatos que estaremos no segundo turno, dialogando por mais 20 dias e apresentando novas propostas para a nossa cidade para os próximos 4 anos. No eventual segundo turno, candidato, quais são suas alianças prováveis? O que interessa para o senhor nessa dança de candidaturas? No eventual segundo turno, interessa, sem dúvida alguma, dos apoios dos partidos à base aliada da presidenta Dilma. Temos tido muita conversa, mesmo na pré-campanha, com o PSD, com o próprio PV, e temos dificuldade, até por conta de diferenças de projetos, com o PSDB. Não só em Taubaté, mas em todo o Brasil. Agora, é claro que nós queremos os eleitores de todos aqueles candidatos que não forem para o segundo. Mas nós temos aí uma relação muito boa com o PSD, do candidato Antônio Mário, e também com o PV do candidato Padre Afonso. Boa tarde, candidato. Eu acho que a grande discussão hoje em Taubaté é o legado da administração Peixoto. Eu queria saber por que o sindicato que o senhor presidiu jamais defendeu a cassação do prefeito. Ótima pergunta, Marcos. Primeiro, porque o sindicato ele é institucional, ele é partidário. O sindicato sempre teve na sua relação, e eu sou da direção do sindicato desde 99, nós sempre, enquanto sindicato, respeitamos o executivo local da cidade, e com toda certeza era uma decisão da Câmara Municipal. A Câmara sim tinha legitimidade para fiscalizar, para ter cassado ou não, como foi a decisão da maioria da Câmara. Portanto, o sindicato sempre teve a sua posição no que é o seu objetivo, de defender o interesse dos trabalhadores e de ter relação com aquele que a população elegeu. E é lógico que se houvesse uma cassação, aquele que assumisse, nós teríamos relação institucional também, como sempre foi a minha relação com todos os prefeitos, desde 99, que eu pertenço aos quadros do sindicato. Boa tarde, candidato.
Ainda no tema do prefeito Roberto Peixoto, ele prometeu agora na reta final anunciar o apoio dele. Eventualmente anunciando apoio ao senhor. Isso atrapalha ou prejudica o senhor na reta final? Eu tenho certeza que não vai ter esse apoio. Primeiro porque nós conseguimos tirar o PMDB da sua decisão, da decisão do atual prefeito, que queria ter uma candidatura própria. Nós conseguimos fazer uma aliança articulada com o governo federal e com o PMDB aqui do estado de São Paulo, a direção executiva. A direção municipal do PMDB impôs uma derrota unânime para o prefeito Roberto Peixoto, que acabou até saindo. Então eu tenho certeza que ele não irá e também não quer o apoio de Roberto Peixoto, mas é lógico que a gente quer aí conquistar o eleitorado que o Roberto Peixoto tem na cidade. Então eu tenho muita tranquilidade, ou ele vai apoiar o Ortiz Júnior ou os outros candidatos. Candidato, aproveitando o gancho dessa questão, logo em 2009, no início do atual governo, houve a vice-prefeita Vera Saba, que é do seu partido, rompeu politicamente com o prefeito em função de divergências políticas. Na época, o diretório do PT chegou a aprovar a ruptura dessa aliança do PT com o governo Peixoto, mas um outro grupo do partido, ligado ao senhor, acabou conseguindo não só anular essa votação, como convocar uma nova votação, fazendo valer o apoio ao prefeito. O senhor se arrepende de ter participado desse movimento? Não, porque não era esse o debate que tinha na época. O que nós tínhamos na época era uma eleição de nível federal. Nós estávamos discutindo a continuidade do projeto do governo Lula. Nós tínhamos o PMDB com indicação do vice Michel Temer junto com a presidenta Dilma, que naquela época era candidata, e nós colocamos uma posição que não era o momento de discutir uma situação municipal, nós tínhamos que discutir o cenário nacional. Então ali nós referendamos que o PMDB era um parceiro da articulação nacional com o PT, como foi e como saiu vencedora do processo eleitoral. O que acontece no diretório municipal é que realmente a nossa vice-prefeita não teve espaço, e não digo espaço de sala, de estrutura, está espaço justamente para trazer oportunidade para a nossa população de políticas públicas, como as unidades de pronto atendimento à saúde, o SAMU, investimentos do PAC na cidade. Taubaté não tem sequer um projeto, um investimento do PAC. Então houve aí a grande traição do atual prefeito, até em função do apoio que o PT deu para ele há 4 anos atrás. Então naquele momento, Max, era a discussão do cenário nacional, onde nós tínhamos Dilma presidente e vice Michel Temer. Que acredita que o prefeito vai apoiar ou Ortiz Júnior ou o Padre Afonso. Quem ele apoiar, o senhor acredita que vai perder voto? A própria pesquisa feita pelo jornal demonstra isso. Tem um eleitorado em torno de 10%, 15%, mas uma rejeição gigante. Então, quem for aí o beneficiado, entre aspas, com o apoio dele, com certeza vai perder voto. O que eu reafirmo aqui é que ele pode apoiar tanto o Júnior quanto os outros 2 candidatos, o que com certeza não vai ter o apoio, o Isaac não quer esse apoio. Candidato, o senhor colocou a esfera federal agora na nossa discussão, falando do PAC e projetos do governo, governabilidade, PT, PMDB. Eu tenho assistido à propaganda eleitoral em Taubaté e eu vejo que os seus programas se escoram bastante em projetos federais. Não é pouco para ser eleito prefeito de uma cidade? Quer dizer, o senhor não precisa avançar um pouco mais? A sua candidatura, ela tem que sustentação além desse tipo de vinculação federal? Avalio que não é pouco. Primeiro, é importante até o internauta que está nos acompanhando, nós temos um problema sério na cidade de Taubaté, que são obras importantes que a cidade precisa realizar no próximo mandato. E nós sabemos que até pela lei de responsabilidade fiscal, sobra muito pouco para o município investir em obras de infraestrutura. Um exemplo é que você tem aí o gasto possível que a legislação estabelece de 54% do orçamento com folha, 25% com a educação, 15% com a saúde, sobrou menos do que 10% para você investir em tudo que a cidade precisa. E o governo federal tem sido aí a grande locomotiva de milhares de municípios no Brasil inteiro de fazer suas transformações que necessitam. Então, Taubaté precisa ter melhoria na saúde com as UPAs, Taubaté precisa ter ambulância do SAMU, Taubaté precisa ter o projeto da retirada da linha férrea, é um projeto de mais de 200 milhões de reais, o município não tem recurso para isso, então precisa aproveitar esses recursos que existem do governo federal, e até a presidenta Dilma estabeleceu uma meta que até
2016, ela quer 16 mil grandes obras no país. Justamente até como, não só para o crescimento dos municípios, do Estado e do próprio país, mas também é um modelo para se combater a crise econômica que nós temos aí ainda. Estados Unidos, Europa, França agora com grave problema econômico. Então eu tenho dito que nós não estamos fazendo invenção, não estamos fazendo promessa, nós estamos assumindo compromisso de trazer para Taubaté aquilo que milhares de municípios no Brasil inteiro já têm de parceria com o governo federal. É claro que temos que dialogar com o governo do Estado, jamais nós vamos estar administrando sem ter o governo do Estado como parceiro, né? Mas, sem dúvida alguma, os principais investimentos que existem nos municípios têm sido do governo federal. Candidato, com relação a essa questão do PT, da tradição do PT em Taubaté. O PT tem pouca tradição da vida política de Taubaté, tem pouca representatividade na Câmara, né? Se você for historicamente observar, teve vereadores em 3 legislaturas e acabaram os vereadores saindo do partido. Como é que você pretende administrar uma cidade sem essa tradição política e sem contar com quadros na cidade? Primeiramente, nós temos muitos quadros, inclusive tenho clareza que não são só quadros petistas que nós vamos trazer para a direção para a prefeitura, né? Nós estamos aqui dentro de uma universidade, onde você tem quadros importantes da cidade, professores, doutores, e nós queremos ter a universidade como parceira na nossa gestão. Tive na sabatina da CIT e coloquei lá à disposição uma lista tríplice para a Secretaria de Emprego e Renda que nós vamos criar, justamente pensando no desenvolvimento da cidade, no emprego, melhoria da renda da nossa população como um todo. Então, eu tenho clareza que nós vamos fazer um governo com alianças na própria cidade, não só do partido, com os outros partidos também, mas com pessoas técnicas da cidade de Taubaté, das universidades. Então, isso para mim é o menor problema, porque Taubaté tem muita gente capacitada. Inclusive, meu plano de governo foi constituído com pessoas da cidade que já trabalharam em administrações, não só em Taubaté, mas também em outras cidades aqui do estado de São Paulo. E quero afirmar que a tradição do PT, ela sempre existiu em Taubaté. Houve, nas direções anteriores, a decisão de não ter candidatura própria, né? Isso talvez realmente foi um problema, porque se você ficar 16 anos sem uma candidatura, você fica um espaço de tempo muito grande. Mas pela minha trajetória de luta, de trabalho, de conquistas à frente do sindicato, nós temos percebido nas ruas que a candidatura está muito bem aceita, e como eu disse aqui, com perspectivas muito fortes de crescimento, trazendo aqui lideranças importantes, como trouxemos sábado passado o senador Suplicy, e essa minha candidatura já traz esse rompimento desses 16 anos e reafirma a importância do PT para a cidade, para os próximos anos e para a atual e para a administração futura. O candidato, essa proposta que o senhor mencionou de indicar um secretário de desenvolvimento a partir de uma lista tríplice ou de indicações do empresariado, isso não pode caracterizar compra de votos, uma vez que o senhor está prometendo uma vantagem caso eleito por um determinado grupo? Não, de maneira nenhuma. Nós fomos numa sabatina que tinham entidades econômicas importantes da cidade, a própria universidade estava participando. O que nós estamos reafirmando é ter um governo aberto, um governo que possa ouvir todos os setores, um governo que possa ouvir a sociedade civil, implementar estruturas democráticas como o orçamento participativo. Então, tenho clareza que não configura a compra de voto, reafirma aquilo que eu tenho como tradição na frente do sindicato. Eu sou da safra dos novos sindicalistas que conseguiram, na base da negociação, na base do respeito, trazer investimentos importantes para a nossa cidade, para a nossa região. Vocês estão acompanhando a crise, por exemplo, da GM, onde o sindicato faz o mesmo discurso que fazia 30 anos atrás. Nosso sindicato não foi um sindicato que se capacitou com toda a direção para buscar investimentos, e é nessa forma de diálogo que nós vamos trazer para Taubaté. Ali foi uma demonstração de como o nosso governo será um governo aberto e um governo que vai aceitar as ideias que a cidade está construindo. Eu queria colocar uma questão estrutural, que aliás essa sabatina ela foi aberta para a participação de internautas e nós recebemos perguntas de internautas. Uma pergunta que se repetiu é: o que o senhor pretende para melhorar o trânsito de Taubaté, principalmente na área do centro? O senhor citou a questão da linha férrea, da retirada dos trilhos para a construção de uma via expressa.
Além disso, como melhorar o sistema viário de Taubaté, principalmente no centro, que é extremamente congestionado? Essa pergunta foi enviada pelo Sérgio Prado, que é um internauta, e foi replicada por uma pessoa chamada Elizabeth de Souza Miranda. São vários fatores, né? Primeiro que a própria retirada da linha férrea, ela melhora o fluxo em algumas ruas do próprio centro de Taubaté. Quando você vai ter um sistema, por exemplo, você vai sair da água quente até a região do Quiriri, em 10, 15 minutos você vai fazer. Hoje demora quase 40. O nosso centro é um centro histórico, né? Então nós temos também que ter medidas inteligentes ali. Eu vou dar um exemplo. Não é possível no horário de pico você ter estacionamento nas ruas. Então no horário que os trabalhadores estão indo trabalhar, que você precisa ter um fluxo maior no trânsito, você precisa ter a via hoje que serve de estacionamento, ela tem que ser livre. No horário também à tarde, os trabalhadores estão voltando no seu retorno, você precisa ter também essa implementação de você ter essas vias de estacionamento livre. Com isso você amplia mais uma faixa, isso já são ferramentas utilizadas em cidades que têm um centro histórico como Taubaté, porque nós sabemos que principalmente a partir do momento que você consegue ter medidas de incentivo, inclusive, do transporte coletivo, nós estamos falando aqui da questão do bilhete único, onde a pessoa vai usar um ônibus por até 2 horas, pagando uma única passagem. Isso facilita, diminui o fluxo de trânsito na cidade. Então, outro investimento importante que nós vamos fazer para desafogar o centro, esse trânsito todo, é o incentivo ao transporte coletivo. O senhor é a favor ou contra a retirada, a proibição de circulação de ônibus na região central da cidade? Eu sou a favor, né, desde que nós tenhamos condições que você possa ter tanto o transporte coletivo como os ônibus, quanto os automóveis. Por isso até estou dizendo, existe o horário de pico na cidade que você tem uma faixa, que seria a faixa de estacionamento, que você poderia estar liberando ela para a faixa de transporte coletivo. Isso vai fazer o trânsito fluir com muito mais rapidez, principalmente nesse horário de fluxo. Até porque você não pode cercear que a pessoa vá com o seu carro, ou mesmo o transporte coletivo, que é importante para quem não tem carro. Então, um bom centro, um centro que você possa gerar emprego, que você possa gerar um comércio pujante, é aquele que você tem uma administração que incentiva o transporte coletivo e mantém o transporte também de automóveis, mas você acabando com toda essa situação que é hoje um grande gargalo no centro da cidade. E nós vamos fazer no meu governo essas alternativas importantes, como eu disse aqui. Candidato, o senhor falou aí do sindicato, a propaganda eleitoral do senhor, o senhor faz uma comparação entre o senhor e o presidente Lula, tanto na trajetória sindical como até política. Não tem um exagero aí, o senhor se comparar ao presidente Lula? Não, o Lula é incomparável, é o metalúrgico número 1 do Brasil, é o maior líder sindical que o Brasil construiu e com certeza não terá outro. O que eu comparo ali é que não basta só o Isaac, presidente do sindicato, negociar um bom salário para os trabalhadores, negociar uma estabilidade de emprego na Volks, na Ford e entre outras empresas, se você não tem uma política pública eficiente na cidade. Então, um exemplo, o que adianta eu discutir um bom salário para o trabalhador se ele tem que pôr o filho dele numa escola particular? Então, ele deveria ter uma condição, até porque paga seus impostos para isso, e ter uma educação de bom nível, para melhorar a sua renda, para ele poder fazer os seus cursos de qualificação profissional, para ter mais lazer, mais direito à economia de lazer com a sua família. E aí a gente fez uma seguinte reflexão, nós temos que ir para a vida política também, que foi a mesma reflexão que o presidente Lula fez. Não basta você avançar nas conquistas dos trabalhadores se o seu município, né, não está avançando. Taubaté cresceu e cresceu sem planejamento. Hoje o índice de pobreza na cidade é muito sério. Uma cidade que tem doação de 12 mil cestas básicas, isso é muito forte. Nós temos que ter uma cidade que diminua isso com condição de gerar emprego para as pessoas. Então foi essa comparação do ponto de vista do conceito político do momento de nós irmos para a vida política partidária. Candidato, o senhor mencionou algumas vezes essa experiência à frente do Sindicato dos Metalúrgicos. Essa é a primeira eleição que o senhor disputa, como a gente ressaltou no início. O senhor acredita que essa experiência à frente do sindicato é suficiente para administrar uma cidade do tamanho de Taubaté? Com toda certeza é suficiente, até porque tem candidato aí que está liderando as pesquisas, não teve nenhuma experiência nem próxima à minha, né? Quero dizer que nós somos responsáveis por quase 22 mil famílias negociando seu emprego, seu salário, melhor condição de trabalho. Temos uma renda, inclusive, maior do que muitas cidades aqui na nossa região.
E quando você tem uma negociação de alto nível, como com a Volks, que começamos agora esse último investimento, uma negociação na Alemanha, participando de mesa de negociação com o governo federal, como o Plano Brasil Maior, que discute os 18 principais eixos da indústria do Brasil, fortalecimento para os próximos 10, 15, 20 anos, e eu participei dessas negociações, negociação representando nossos trabalhadores pela correção de tabela de imposto de renda. Então, o sindicato nosso, ele é um sindicato que está muito além do que somente negociar a melhoria das condições de trabalho. Nós estamos discutindo política pública, e é essa experiência que me preparou, sem dúvida alguma, para ser um grande prefeito para Taubaté. Candidato, tem uma pergunta aqui que foi enviada por um internauta. Ele diz assim: eu, como servidor municipal, gostaria de saber quais são os seus planos para o funcionalismo público. Os servidores não têm plano de carreira, não existe referência salarial e não é adotado vale-refeição nem vale-transporte. É o Robson Monteiro que enviou essa pergunta. Eu queria saber o seguinte: como que o senhor, como sindicalista, vai administrar esse conflito, já que a prefeitura tem hoje, está estourado o limite de gasto com funcionários, e o Peixoto não conseguiu equacionar essa questão. Isso vai ser uma herança que o senhor vai dar se eventualmente for eleito, e ao mesmo tempo vai ter toda essa pressão do funcionalismo por reajuste e por melhores condições de trabalho. Primeiramente, respondendo a pergunta do internauta, eu seria o prefeito que melhor relação na história da Taubaté vai ter com os servidores municipais, até por conta do meu princípio, da minha história como sindicalista, como trabalhador, presidente do sindicato. Vamos ter mesa de negociação permanente com o funcionalismo público, com o seu sindicato representativo. Vamos construir um plano de carreira para o funcionalismo, até porque uma das grandes marcas nossas no sindicato foi construir plano de carreira para os trabalhadores metalúrgicos dentro das empresas. E no que diz respeito à questão do orçamento, como conciliar tudo isso, primeiro nós temos que reduzir muito o gasto direto da administração com os cargos de confiança, Se necessário for, no primeiro momento, nós vamos até fazer que algumas secretarias se incorporem à outra para que a gente possa reduzir drasticamente a folha de pagamento. Nós não podemos reduzir o emprego dos trabalhadores do setor dos servidores municipais. Então, a prefeitura tem que dar o exemplo começa em casa. Então, nós vamos na administração reduzir muito os RPAs, que é um grande problema hoje, não se tem controle mais nisso. Os cargos de confiança, você tem secretário, tem secretaria que não tem autonomia, precisa dar autonomia para a secretaria. Você tem um secretário, não precisa ter um gerente. Então, você precisa reduzir internamente, dentro da administração direta. E isso eu vou fazer para que a gente possa ter condições até de buscar os financiamentos necessários para a cidade de Taubaté, através do governo federal. O senhor tem um exemplo de fusão de secretaria que seja possível? Nós podemos considerar, no primeiro momento, a Secretaria de Cultura. Você pode estar discutindo ela junto com a Secretaria do Meio Ambiente ou até mesmo a Secretaria da Educação. Nesse primeiro momento, para que você tenha o fôlego orçamentário, porque as duas você pode incorporar políticas, por exemplo, a cultura, você não tem como discutir a ampliação da cultura na cidade de Taubaté, se você não envolver também a Secretaria de Educação nesse debate. A mesma coisa no que diz respeito à questão da Secretaria de Saúde. Então, nós temos várias atividades e vários compromissos do nosso plano de governo, que nós poderemos aí, algumas das 16 secretarias da Taubaté, fazer, num primeiro momento, juntar as secretarias, para depois, quando a prefeitura tiver mais fôlego de orçamento, a gente conseguir aí, novamente, ter um plano direto de pessoas responsáveis diretamente. Até porque a gente precisa fazer uma previsão aqui. Vou dar um exemplo. A Volkswagen, que é a principal empresa que faz orçamento ICMS na cidade de Taubaté, daqui a 2 anos ela dobra a sua capacidade de produção. De 1.000 veículos vai para 1.900. Então a prefeitura vai ter condição de arrecadar mais. Então o prefeito também precisa ter essa capacidade de prever o aumento da arrecadação para poder ter o equilíbrio nas contas para fazer os investimentos necessários na cidade de Taubaté. Nessa largada de um eventual governo do PT, de 16 secretarias, o senhor acha que o ideal seriam quantas? Na minha avaliação, até 12 secretarias é um limite no início para que a gente possa reduzir as contas e até mesmo as despesas, ela é um bom número. É lógico que se você tem uma cidade que cresce, como Taubaté, que tem todas as demandas, você precisa aumentar, você aumenta, mas o problema é que quando a gente assumir, você vai ter que reduzir. Então, 12 secretarias, acredito que serão aí suficientes para que a gente possa atender no primeiro momento a demanda do município e da nossa população.
Ainda por falar no sindicato, já houve representações de outros candidatos de uso da máquina do sindicato em favor da candidatura do senhor. Como é que o senhor vê essas acusações? O senhor acha que o sindicato tem colocado peso na sua campanha? Na verdade, isso é de um candidato, né? Um candidato que está com uma mega estrutura na cidade. Não vejo que o sindicato está usando a máquina na minha campanha, eu afastei dentro do que a legislação determina, né? Tenho ido muito nas ruas, não tenho ido no sindicato, e o sindicato faz aquilo que sempre fez do ponto de vista para a categoria. O sindicato tem um jornal importante, que é distribuído semanalmente, existem fatos na campanha que não pode deixar de chegar nos trabalhadores, né? Então o sindicato tem feito como sempre fez em outras eleições, mas não existe nenhum uso da máquina. O que me representa e me parece um pouco é o desespero de apenas um candidato na cidade. E por que os fatos sempre são positivos para o senhor e praticamente ignora os outros candidatos? Ou quando cita os outros candidatos, só com questões negativas? Olha, eu não tenho nem conseguido acompanhar os jornais semanais do sindicato, mas os poucos que eu acompanhei, o sindicato tem pego, por exemplo, próprias informações de matérias do jornal da cidade, de Taubaté, inclusive do Vale, e publica para a nossa categoria. Até porque nem todo metalúrgico eles têm a informação que o Vale passa, que o Jornal da Cidade aqui e outros jornais passam. Candidato, ainda dentro das perguntas dos nossos internautas, temos aqui uma pergunta sobre a situação do comércio ambulante na cidade. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? O senhor já chegou a mencionar que, no caso específico da Dona Epaminondas, pretende rever a situação daqueles vendedores ali. Qual que vai ser a postura do senhor em um eventual governo? Então, primeiro, nós temos que respeitar todo trabalhador e todo aquele trabalhador que busca, através do seu trabalho, sustentar sua família. E os camelôs da cidade não são diferentes. É lógico que hoje existe aí até uma falta de fiscalização. Você tem problemas sérios até nas calçadas, que você muitas vezes tem que sair da calçada para ir para a rua em função do camelô. A minha proposta para resolver esse problema, nós temos que ter um novo espaço no centro da cidade que possa regularizar todos esses camelôs. Nós queremos fazer uma grande reforma no mercado municipal e elevar 2 pisos no mercado, aonde a gente vai fazer ali um grande shopping popular. E todos esses camelôs estarão aí dentro das suas atividades legais, que sejam fiscalizados, estarão indo para esse espaço novo na cidade de Taubaté, para que a gente possa dar a ele o seu direito de trabalhar e dar também aos pedestres o direito de fazer as suas compras com maior segurança, utilizando as calçadas. Então nós temos aí já esse projeto, e eu sou o único candidato que até agora falei dessa importante reforma do nosso mercado municipal, porque é um mercado que não é só para quem mora em Taubaté. Nós temos aqui pessoas que vêm de São José, de Caçapava, de outras cidades inteiras, consumindo no mercado municipal e precisam realmente ter uma qualidade melhor ali no atendimento, e os próprios comerciantes do mercado municipal. Eu tenho uma mãe que é comerciante ali, e eu sei na pele que é a falta de estrutura hoje. Você não tem água, não tem luz para o comerciante no mercado, isso é inadmissível. O senhor acredita que essa seria uma obra para 4 anos ou é um projeto de longo prazo? Não, é uma obra para 4 anos. Nós vamos estar resolvendo isso no nosso primeiro período de governo, com toda certeza. Candidato, aproveitando que a gente está aqui no espaço da Unital, eu queria saber qual a sua avaliação. A Unital tem uma reivindicação, que é a doação de uma área para a construção de um campus universitário. Só que muita gente avalia que também isso pode conflitar com o interesse da prefeitura de atrair mais empresas para a cidade, que é o que o Peixoto argumentou para evitar levar adiante essa reivindicação. Como é que o senhor vai trabalhar essa questão? Trabalhar sendo um grande parceiro da universidade, né? Sou formado aqui nessa casa, na área do direito, fiz meu ensino médio aqui na universidade, no Balbi, conhecido como Coleginho. A universidade ela tem um conhecimento importante da cidade, ela precisa ser parceira da gestão municipal para que a gente possa, inclusive, fazer inclusão social na cidade, nos bairros que hoje a violência tem um índice alarmante, porque a gente percebe falta de inclusão social para essas pessoas, para a população. Fui presidente do sindicato, e enquanto presidente, fui o primeiro presidente a incorporar dentro da nossa política sindical a parceria com a Unital, porque nós entendemos que os trabalhadores precisam ter essa relação. Temos hoje mais de 1.000 trabalhadores que fazem sua faculdade aqui na Universidade de Taubaté. Portanto, quero ter
não só a universidade aqui, a Unital, mas outras, como grande parceira. Mas a Unital terá toda a nossa parceria para que a gente possa discutir, inclusive, um polo tecnológico aqui para a cidade de Taubaté, se utilizando aí do conhecimento dessa importante universidade, não só para a nossa cidade, mas para todo o Vale do Paraíba. De uma forma objetiva, essa parceria ou essa conversação entre prefeitura no seu governo e a universidade gera o quê? O que de concreto o senhor vislumbra de uma aproximação entre essas duas instituições? Melhoria na vida das pessoas, incrementar a universidade em políticas públicas nas comunidades, parcerias, município, Unital, inclusive Ministério da Educação, para que a gente possa trazer mais oportunidades do FIES aqui para a Universidade de Taubaté. Inclusive, sou parceiro da universidade para que a gente possa discutir o modelo do ProUni para as autarquias municipais, porque nós sabemos que existe, por um lado, da presidenta Dilma, o investimento na educação, por outro lado, a Unital não tem o ProUni, porque ela não tem, como ela não paga imposto de renda, não tem acesso ao ProUni. Mas é possível nós criarmos um mecanismo, inclusive a Unital já está trabalhando nisso, e eu tenho dito aqui não só para os professores, mas também para a reitoria, que quero ser um grande parceiro de, junto com a Unital em Brasília, buscar uma lei de incentivo aqui, até porque a nossa população carece de oportunidade de ensino gratuito, junto com o governo federal. Candidato, historicamente a economia de Taubaté sempre foi muito vinculada ao setor automotivo, você conhece bem isso. Qual a sua proposta para diversificar o parque industrial da cidade? Primeiro, ter um grande parque tecnológico na cidade, para estudar as importantes nichos de produção que o Brasil vai ter de investimento. Como eu disse, eu participei da mesa de negociação, das primeiras mesas do Plano Brasil Maior, com o governo da presidenta Dilma, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Fazenda, para que a gente possa aproveitar a cidade de Taubaté, que está muito bem localizada, do lado da principal rodovia de escoamento de produção do país, trazer outras indústrias na área de novas tecnologias, como, por exemplo, aqui nós temos a LG, que monta celular. O governo está trazendo empresas de tecnologia de ponta para produzir e fornecer para essas empresas aqui. Nós queremos aproveitar e trazer para Taubaté. A área, por exemplo, de exploração de petróleo e gás, que é uma área que cresce, e com a exploração do pré-sal vai crescer muito. Já temos uma empresa de ponta aqui. Então temos que aproveitar também e trazer empresas, além da que já temos aqui, que é a Cameron, para essa área que cresce no Brasil. Então, a minha experiência faz com que a gente tenha aí já uma relação muito próxima do empresariado de outros setores para buscar, junto com a prefeitura, sendo prefeito, essas grandes oportunidades de gerar mais emprego aqui em Taubaté. Taubaté, historicamente, também sempre teve a guerra fiscal, a política de guerra fiscal mais agressiva da região com doação de terrenos. E também muitos terrenos são doados, não são aproveitados pelas empresas, a prefeitura tem que retomar. O senhor pretende mudar esse modelo? Nós temos que ter uma política de atração de empresas, mas também de responsabilidade. Não dá para doar a área do município em empresas 5, 6, 7, 8 anos sem instalar. Acho que no máximo 2 anos a empresa tem que começar a levantar as paredes e no máximo 3 anos já tem emprego. Né? Hoje nós precisamos então fazer uma mudança desse modelo, discutir com a Câmara Municipal. Inclusive quero colocar que essas empresas, ao terem as áreas doadas, que elas possam priorizar 20% das suas vagas para o primeiro emprego, que é uma grande demanda hoje do nosso jovem, do nosso adolescente. Candidato, ainda dentro dessa linha, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. A LG foi uma das empresas que ganharam maiores terrenos aqui para se instalar em Taubaté. E ela prometeu, quando da época da doação do terreno, e também teve direito à isenção de impostos e tudo mais, implantar em Taubaté não só a produção de celulares, mas também trazer para cá a linha branca. E hoje o que a gente está observando é o sindicato fazendo lobby para que a LG tenha mais isenção de impostos ainda, para que seja reduzido o ICMS, e com isso ela promete avaliar a possibilidade de trazer para cá novas linhas de produção. Isso não é contraditório com o que o senhor falou agora há pouco? Não há um lobby do sindicato. O que nós temos aqui no estado de São Paulo, e aí o governo do estado tem essa responsabilidade também, é que chega uma hora quase impossível de que você concorrer com o setor eletroeletrônico com a Zona Franca de Manaus. Né? E a LG é uma empresa que produz, no primeiro momento veio produzir monitores, no segundo momento celular, e não tinha nenhum compromisso de trazer a linha branca, que inclusive esteve muito próximo de Paulínia. Então nós estamos discutindo, sim, estava discutindo o Isaac até a sua permanência na presença do sindicato. O sindicato continua negociando esse investimento com a LG, porque nós entendemos que é um polo importante de linha branca, que inclusive tem tido incentivo do Brasil. O presidente
Dilma tem tido reiteradas isenções de linha branca. Então, acho que é importante o governo do Estado, municípios, sindicatos sentarem e até para que a gente possa garantir o parque eletroeletrônico no Estado de São Paulo. E você percebe, por exemplo, o governo federal reduz impostos, o governo do Estado de São Paulo, do PSDB, não faz um movimento nesse sentido. E isso acaba realmente propiciando aí que várias empresas da nossa região e do Estado de São Paulo acabam saindo do Estado e indo para outras regiões. Eu queria voltar à pesquisa Mind, que indicou o senhor com 10% das intenções de voto, mas ela indicou também os principais problemas da cidade, segundo o taubatiano. E os dois temas mais interessantes para o taubatiano ver discutido, ou se ver solucionado por um governo futuro, são saúde e educação pela ordem, principalmente saúde e segurança pública. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco suas ideias para essas duas áreas, por favor. Primeiro, fazer uma pequena abordagem, que a saúde de Taubaté, nos últimos 15 anos, foi tratada de forma indevida. Nós tínhamos aqui um hospital que era o Santa Isabel, que passou a ser um hospital regional, que atende as 39 cidades da região. Agora o governo do Estado faz a junção com o Hospital Escola, também onde vai regionalizar o Hospital Escola, que vai atender as 39 cidades da região. E, por enquanto, ainda o taubatiano não sabe qual é o percentual de vaga que ele vai ter. Então, nós entendemos que esse investimento que está sendo feito, ou que será feito, se é que será, ele é importante, mas não é um hospital, um complexo de Taubaté, como determinado candidato que está liderando a pesquisa aqui, o Júnior, tem falado. Saiu até na televisão, que é o novo complexo de saúde Taubaté. Não é. Esse complexo de saúde é da região, das 39 cidades. Para resolver isso, no meu governo, nós estamos propondo a trazer 4 unidades de pronto atendimento à saúde, 24 horas para Taubaté, que vai desafogar o pronto-socorro. Nós vamos ter possibilidades de atendimento pediatria, clínica geral, cirurgias. Todas essas unidades nós vamos ter também ambulâncias do SAMU. Além disso, vamos discutir seriamente com o governo do Estado de São Paulo e com o Ministério da Saúde, que ao nosso ver nós não precisamos ter um novo hospital em Taubaté. Nós podemos contratar leitos do Hospital São Lucas, do Hospital Regional, do Hospital Escola, do Hospital da Policlínica, através de parceria com o SUS, porque nós estamos discutindo, por exemplo, a alta e média complexidade, a responsabilidade direta do governo do Estado e da União. O município tem que cuidar da saúde básica. Então, para cuidar da saúde básica, nós vamos trazer 4 UPAs e 3 pronto atendimentos 24 horas também serão transformados em UPAs. Então, nós estamos falando no total 7 UPAs ao final dos 4 anos do nosso mandato. E investir também na saúde básica, cuidando da prevenção, principalmente readequando e também melhorando a infraestrutura de todos os postos de saúde do município. São mais de 56 postos de saúde que nós temos e que poucos funcionam com dignidade para a nossa população. E um grande problema também, Elcio, é a questão da compra de medicamento. Nós vamos assumir o controle da compra do medicamento direto de novo, não vamos terceirizar essa área, porque nós já estamos vendo aí, você gasta 12 milhões de reais por mês, por ano, e acaba faltando medicação para a nossa população. Isso é inadmissível. Candidato, o Elcio relembrou há pouco os resultados da pesquisa Mind, e ela, além dos 10% de intenção de votos que ela atribuiu ao senhor, ela também mostrou o senhor com o terceiro maior índice de rejeição entre os 5 candidatos, na casa de 25%. À frente do senhor estão apenas Padre Afonso, com 35%, e Gênesis de Andrade, com 31%. A que o senhor atribui esse índice, tendo em vista que é a primeira eleição do senhor? Eu acho que todo político tem rejeição, né? Eu não tenho nenhum político que não tenha rejeição. Por outro lado, nós temos ainda, diferente dos outros candidatos, um percentual da cidade, conforme a pesquisa mostrou, que não nos conhece. Então nós temos ainda uma margem para crescer na questão do conhecimento, e talvez essa rejeição seja até porque a população ainda não conhece o Isaac, porque a gente começou a se tornar conhecido para a cidade de Taubaté há 2 semanas. Eu tinha conhecimento no rol ali de 23 mil trabalhadores, os seus familiares. Então, grande maioria da cidade de Taubaté não conhecia o Isaac, que hoje é candidato a prefeito de Taubaté. Paralelamente à campanha, está sendo realizado pelo STF o julgamento do Mensalão, que já condenou uma pessoa ligada ao senhor, que o senhor conhece, que é o João Paulo Cunha. Inclusive, ele deixou de ser candidato lá em Osasco. Como é que o senhor vê a questão do julgamento do Mensalão? Pode o resultado atrapalhar os votos do senhor e o PT em geral?
Eu vejo de uma maneira de que está sendo feita uma apuração de um processo penal pela maior corte da nossa legislação, que é o STF, e que tem se balizado dentro das provas, né? Assim como condenou alguns, não condenou outros, né? E é isso que a gente espera. Não vejo que isso vai afetar, porque o Isaac, candidato aqui em Taubaté, tem sua história na cidade, com certeza uma história limpa, uma história idônea na frente de um sindicato importante, uma história vencedora, e tenho clareza, até porque nós estamos sentindo nas ruas, que as pessoas estão sabendo diferenciar isso. Como também outros partidos estão envolvidos, o próprio PSDB, a questão iniciou em Minas Gerais, a questão da ficha limpa também, você tem gente de todos os partidos, então a população sabe diferenciar isso com toda tranquilidade. Esse tema ele tem dominado bastante o noticiário de televisão, de rádio, dos jornais, e cada vez mais brasileiros têm uma opinião sobre o assunto. O senhor, como militante do PT e se aventurando agora como candidato do PT, o senhor acha que o mensalão existiu ou não? Eu tenho debatido com muita tranquilidade que todas as lideranças políticas, a imprensa em geral, a igreja, nós precisamos começar a discutir futuramente uma reforma política séria no Brasil. Inclusive que passa, que o nosso partido defende, a questão do financiamento público de campanha. O que nós tivemos lá foi dinheiro não contabilizado, que as pessoas que fizeram essa prática ilegal e que nós não podemos admitir estão sendo julgadas e dentro das provas serão punidas. Eu acho que essa questão tem que servir como um grande exemplo para que a sociedade do Brasil como um todo, a imprensa, sociedade civil organizada, sindicatos, universidades, comece a discutir realmente com seriedade uma reforma política no nosso país que passe pelo financiamento público de campanha, o que é, inclusive, proposta do nosso partido. Dinheiro não contabilizado de campanha é caixa 2? Sem dúvida. Se houve, as pessoas têm que ser punidas como estão sendo pela nossa Suprema Corte Federal, que é o STF. A decisão do STF, ela passa um pouco além disso, né? Ela tem colocado como corrupção e formação de quadrilha, segundo a denúncia do Procurador-Geral. É por isso que eu perguntei, a minha pergunta inicial era exatamente isso. O mensalão existiu ou não? Ele é o caixa 2 ou é um pagamento sistemático, compra de apoio pelo governo federal? Eu não sei se é o termo mensalão que foi criado pela imprensa, né? Assim, que existiu ilegalidade, existiu, está se configurando, prática de caixa 2, prática de dinheiro não contabilizado, e as pessoas que cometeram esse crime, como nós não podemos aceitar o mal feito, estão sendo punidas, como outras também estão sendo absolvidas, e para isso está sendo feito um julgamento sério, correto, dentro da legislação do nosso país, dentro da democracia e dentro das provas que estão nos autos dessa ação penal. Candidato, o senhor defende essa questão do financiamento público de campanha, e, no entanto, a campanha do senhor tem umas estruturas mais consistentes aqui de produção de TV, e é um mecanismo que o PT usa com frequência, que é não exibir quais são os seus doadores de campanha. Fica lá escondido no comitê financeiro do partido. Não é contraditório o senhor defender financiamento público de campanha e o eleitor não tem direito de saber quem são os doadores da campanha do senhor? O eleitor tem direito, tanto é que nós estamos fazendo, de acordo com a lei determina, tanto nas contas da coligação, quanto nas contas também da candidatura, e todas estão sendo remetidas à Justiça Eleitoral, de acordo com a lei determina. O que eu quero deixar claro aqui, que quando a gente colocou a previsão nossa de ir até 4 milhões, isso não significa que nós vamos gastar, significa a possibilidade de arrecadar, né? E se você andar na cidade de Taubaté, você vai ver claramente, possivelmente, qual é a única campanha que está conseguindo fazer as suas arrecadações. Isso é fácil andar na cidade de Taubaté, que é a candidatura do PSDB, Espero que ele sim esteja colocando os gastos que ele está fazendo de maneira correta. O meu, da minha candidatura, com certeza, dentro do que a lei determina, nós estamos fazendo. Mas o que o senhor acha? Eu queria saber do senhor a opinião sobre essa estratégia que é recorrente no PT de utilizar o comitê financeiro do partido como fonte de receita. E aí você não especifica quais são os doadores. Mas não é uma estratégia, Marcos. É uma condição que a lei estabelece e que não é só o PT que faz isso. Todos os outros partidos também estão fazendo. Então eu tenho doação na conta vinculada da coligação e tenho doação na conta direta da candidatura. E todas elas foram remetidas para a Justiça Eleitoral. Então nós não estamos criando nada. A lei determina que você pode usar as duas maneiras e nós estamos utilizando.
Candidato, o senhor mencionou há pouco a estrutura de campanha do candidato do PSDB, fazendo um paralelo com essas declarações de doações de campanha. O senhor acredita que essa estrutura que a população vê na rua é desproporcional ao valor que tem sido declarado? Eu não posso afirmar, mas que com certeza a campanha dele é algo que se compara talvez aí a grandes cidades muito maiores que Taubaté, isso é. Você pega os outros 3 candidatos, o Isaac e os outros 2, você percebe nitidamente na cidade a diferença. Agora cabe a ele justificar os gastos e como vem, né? Então cabe a ele a coordenação de campanha dele. E a Justiça Eleitoral, lógico, vê esse equilíbrio, né? Que também é competente a Justiça Eleitoral fazer isso, o equilíbrio daquilo que se declara com aquilo realmente que está sendo produzido na cidade. Candidato, voltando um pouco à pergunta que o Marcos fez para o senhor, quem são os doadores da campanha do senhor, que não aparecem lá no site, mas logicamente que o senhor sabe, quem são essas pessoas? Nós temos doação de pessoa física, né, que está no site eleitoral, temos doação de empresas que entendem a importância de estarem doando na nossa campanha pelo nosso projeto. Então são pessoas idôneas, empresas inclusive que não têm nenhuma vinculação com a nossa cidade de Taubaté, e também o próprio PT estadual tem nos ajudado. Candidato, a gente tem uma pergunta da plateia aqui formulada pelo Paulo de Tarso. Eu não vou conseguir ler inteira porque ela ficou bastante longa, já peço desculpas a ele. Mas aqui ele fala que aqui em Taubaté sua coligação entrou com uma ação para censurar o filme do PSOL, do candidato Gênesis Andrade. Aí ele pergunta, se será a linha do seu governo caso o senhor ganhe as eleições? Não, de maneira alguma, até porque minha história é uma história de democracia. O que acontece ali é que o Isaac, como presidente do sindicato, ele teve uma relação institucional com o prefeito Taubaté, como eu tive com o Antônio Mário, como eu tive com o Bernardo Ortiz, como eu teria com qualquer um outro. E aí fez uma ligação da imagem do Isaac com a do prefeito Roberto Peixoto, o que não é verdade. O Isaac, membro do Partido dos Trabalhadores, do PT, eu nunca sentei para discutir qualquer questão no que diz respeito à política com o prefeito municipal. E quando estive presente foi como presidente do sindicato para discutir as questões de interesse não só da cidade, mas dos trabalhadores que eu represento e representava até o dia do meu afastamento da direção do sindicato. Voltando à questão da formação da equipe de governo do senhor, historicamente, onde o PT governa, há indicações de grandes lideranças do partido. O senhor aceitaria isso aqui em Taubaté ou o senhor vai governar com os quadros locais? Nós vamos governar com os quadros locais da cidade, temos, como eu disse aqui, profissionais, mas acima de tudo, eles têm que ser técnicos, mas também tem que ter a sensibilidade social, que é o que a nossa população precisa. Nós não podemos admitir, por exemplo, o secretário ficar no seu gabinete. O secretário tem que ir para a rua. O prefeito vai para a rua, vai acompanhar os problemas da população. Mas é lógico que nós vamos fazer um governo que a gente possa buscar parcerias, e quando eu digo parcerias, aproveitar boas administrações, bons contatos, para que a gente tenha condição, de forma mais rápida, trazer os investimentos para Taubaté do governo federal, porque é algo fundamental e urgente para a nossa cidade. Eu queria, o senhor está falando de formação do governo, qual vai ser o peso do PMDB dentro do governo que o senhor seja prefeito? O senhor tem um candidato a vice do PMDB. Que secretarias o PMDB pode ter? Qual é o peso político desse aliado, que agora, até pouco tempo atrás, tinha uma pessoa indigesta também na sua bagagem? Primeiramente, eu tenho uma grande felicidade de ter o Rubens Fernandes como meu vice, que é uma pessoa que, quando esteve aqui no grupo de expansão industrial na gestão do Salvador Courier, trouxe 25 empresas para a cidade de Taubaté, foi um dos fundadores da festa de Quiririm, principal festa da colônia italiana, talvez uma das principais no Brasil e a principal de Taubaté. O único que eu falei que tem garantido uma vaga na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o meu vice, o Rubens, porque eu falei que ele vai ter espaço na prefeitura, ele vai ter uma secretaria que ele conhece muito essa área, trabalhou nessa área em Pinda, só em Pinda ele levou mais de 1 bilhão de investimentos na indústria para a região, trabalhou nessa área na prefeitura de Guaratinguetá, e não tem nenhuma discussão ainda com o PMDB com relação a outros cargos. O que nós fechamos? Nós vamos, primeiro, trabalhar muito
buscar ganhar essa eleição, ir para o segundo turno, e depois de ganhar a eleição, aí nós vamos discutir de acordo com os critérios técnicos e também com a questão da pessoa não ser só técnica, mas também ter a sensibilidade social de lidar com a nossa população. Candidato, o senhor, se eleito for, vai herdar uma prefeitura com uma situação financeira bastante comprometida e uma série de problemas também envolvendo contratos e algumas ações judiciais também pode ser que o senhor herde. Se eleito for, qual vai ser a primeira medida do senhor para arrumar a casa? Como eu já disse aqui, ao formar o meu grupo de trabalho, secretários, nós vamos reduzir os quadros de RPAs, né? São aquelas pessoas nomeadas que não são funcionários públicos. Se necessário for, nós vamos reduzir o número de secretarias das atuais 16 para 12. Mas o primeiro ato, qual seria a primeira canetada? A primeira canetada é justamente isso, é você reduzir o quadro, reduz o orçamento, a despesa direta da prefeitura, para que você possa ter fôlego para buscar os investimentos. Primeiro, enquadrar o orçamento, né? Hoje, por exemplo, se o prefeito quiser buscar qualquer verba federal, não pode, porque está acima do que a lei de responsabilidade fiscal determina, que é o limite no máximo de 54%. Nós estamos acima. Então, o primeiro ato será reduzir para menos de 54%, para que a gente possa buscar os recursos do governo federal. Candidato, há várias denúncias recorrentes, o senhor conhece bem, pelo menos 2 anos de diversos casos de suspeita de corrupção em contratos do governo Peixoto. Se eleito for, o senhor pretende fazer auditoria nesses contratos? Nossa, uma coisa garanto para o internauta, todos esses contratos que estão sob suspeita, nós não iremos renovar. Um dos exemplos que eu disse aqui, nós vamos assumir o controle, a gestão direta da compra de medicamentos, né? E com certeza são denúncias que já estão sendo apuradas pelo Ministério Público, pela própria Procuradoria, né? E também pela Câmara Municipal, que vai ter que fazer o seu papel. Eu tenho dito que o Brasil, não são todos os países que têm órgãos democráticos como o Brasil tem. Então nós temos Câmara de Deputados Federais, Senado, câmaras municipais, Ministério Público, que tem a sua autonomia, é importante a sua isenção de fiscalizar. Então, com certeza, o atual prefeito vai estar respondendo esses processos aí por longos anos. Né? E aí vai ser comprovada a veracidade, se existe ilegalidade ou não. O senhor acha que o abacaxi que o senhor vai receber para descascar vai ser muito grande? Não, Taubaté não é um abacaxi, muito pelo contrário. A cidade nossa é uma cidade rica, o orçamento cresce a cada ano. As possibilidades de você conseguir fazer com que a economia da cidade seja a economia correta para que a gente possa buscar recursos federais. É só você ter uma administração séria, é só ter respeito ao dinheiro público, é uma cidade de um povo trabalhador, estou sentindo isso nas ruas, que as pessoas querem mudança. E, como eu disse aqui, eu já dei um exemplo. Só a Volkswagen nos próximos 2 anos vai dobrar a arrecadação da prefeitura no que diz respeito aí ao volume de produção de veículos da fábrica, que já vai ter 30% a mais no ano que vem. Então, são mecanismos que a gente sabe que tem condição de fazer a nossa cidade ser novamente uma cidade respeitada no cenário nacional, ser um polo nacional de cultura, de turismo, das nossas universidades, e ser aí uma grande cidade para a nossa região do Vale do Paraíba como um todo. Candidato, temos mais uma pergunta aqui de um internauta. O Glauco de Souza Santos, ele diz que desde 2006 não é realizado nenhum concurso para a contratação de professor efetivo na prefeitura. Ele gostaria de saber do candidato se ele pretende realizar um novo concurso ou dar continuidade à política atual de contratação de professores por CLT, como veio ocorrendo nos últimos governos. Nós não vamos dar continuidade em nada que essa atual administração faz. O que eu tenho dito, que a questão de concurso público, você pode ter o estatutário e pode ter o seletista. Né? O grande problema que se faz em Taubaté é que quando se faz essa questão do seletista, você fica a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo concurso com as pessoas que estão na prefeitura hoje, já fizeram 8 concursos na sua vida, né? Ao longo de 15, 20 anos de prefeitura. Isso é inadmissível. E não é um problema só dessa atual gestão. Né? Eu tenho dito que Taubaté tem uma crise profunda de administração pública nos últimos 20 anos. Lembrar aqui que o prefeito Roberto Peixoto é a herança de Bernardo Ortiz. Foi eleito como Bernardo Ortiz, que foi prefeito, teve Peixoto como 4 anos como seu vice. Houve aí uma profundidade de denúncia de corrupção, falta de fiscalização, falta de respeito ao dinheiro público. Por isso que a minha candidatura, ela é aquela que diz e aponta que é a que traz a mudança, é a nova, é querendo um novo para Taubaté, é fazer Taubaté crescendo com o Brasil, porque a população às vezes se esquece, e nós estamos lembrando a população.
Roberto Peixoto, o seu pai, o seu padrinho político foi o senhor José Bernardo Ortiz, né, que teve com ele 4 anos como vice. Eu, como vice-presidente do sindicato, 4 anos, eu sei se ele pode assumir a presidência ou não. Né? Então, com certeza, nós sabemos que esse problema da cidade de Taubaté são mais de 20 anos. Bem, o nosso tempo está se esgotando. A gente tem outras perguntas aqui que foram enviadas para o candidato, mas em função do tempo a gente não vai conseguir fazer todas. Eu gostaria que o candidato fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer ao Jornal Vale, a todos aqui que estiveram comigo na sabatina, os nossos internautas que nos acompanharam, as pessoas que nos acompanharam aqui no auditório, agradecer ao Unital também pelo espaço e dizer que estou muito preparado para ser o próximo prefeito de Taubaté. Taubaté precisa realmente sair desse isolamento político, principalmente de buscar verbas do governo federal. Precisamos ter também uma parceria com o governo do Estado de São Paulo, mas nós sabemos que o governo do Estado ele tem as suas limitações, né? E o governo federal tem sido o grande incentivador de investimentos na saúde, na educação, no transporte dos municípios. E quero dizer que na minha administração não aceitarei o mal feito e quero dizer também que estou muito feliz dessa campanha, dessa oportunidade. Estamos fazendo uma campanha com muita humildade, conversando, dialogando com os eleitores e que com certeza vai nos colocar no segundo turno. E aí o segundo turno é um outro jogo e tenho afirmado que a nossa população não pode deixar de ter esse segundo turno, porque até pela crise que a cidade teve, nós temos que discutir o futuro da nossa cidade até os 45 minutos do segundo tempo. Os 45 minutos do segundo tempo é o segundo turno. E porque o prefeito próximo não é só discutir os próximos 4 anos, é fazer um plano diretor na cidade, com participação da sociedade civil para os próximos 20 anos. Esse é o grande desafio que Taubaté nunca teve na sua história. E eu vou fazer como prefeito de Taubaté. Então, muito obrigado e muito obrigado aos nossos internautas. Ok, encerramos assim a primeira sabatina com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Lembrando que amanhã o nosso convidado será o candidato do PSD, Mário Ortiz. Encontro que você confere ao vivo a partir das 14h30 na TV O Vale, pelo site www.vale.com.br. Você pode enviar perguntas para o candidato pelo e-mail sabatina@vale.com.br, pela fanpage do jornal no Facebook e pelo Twitter com a hashtag Jogo da Velha Sabatina Vale, tudo junto. Uma boa tarde a todos. Beleza? O candidato Isaac do Carmo analisa esta primeira sabatina promovida pelo Jornal Vale. Qual é a sua análise a respeito? Como foi? Como o senhor saiu? E essa democracia representativa agora com a sabatina? Sem dúvida, algo importante. Avalio de forma bastante positiva a nossa participação. Conseguimos aí colocar todos os questionamentos e responder aqui dos perguntadores, dos debatedores, né? Dos internautas que mandaram as perguntas, e com toda certeza o internauta conseguiu ver aí que o Isaac está muito preparado para ser o próximo prefeito de Taubaté, que a relação com o governo federal é algo importante, que o Isaac tem identidade própria, mas não vai abrir mão de ter uma parceria para desenvolver a cidade de Taubaté para os próximos 4 anos, mas pensando nos próximos 20. Esse é o nosso grande desafio e quero parabenizar o Vale por essa grande oportunidade e me colocar à disposição para todos os instrumentos de democracia como esse que nós tivemos aqui. O senhor aparece nas pesquisas com cerca de 10% das intenções de voto. Qual que é a estratégia a partir daqui? Muito na sabatina, o senhor citou alguns nomes que estão à frente na pesquisa. O ataque, buscar a comparação, essa é a estratégia a partir de agora? A estratégia é estar muito nos bairros, como estamos fazendo, com os comícios, mostrar as propostas, mas também diferenciação de modelos, né? É inadmissível aceitar que candidato se aproprie de uma situação como o exemplo do hospital universitário, que é um hospital regional, que será regionalizado, falando que é o novo polo de saúde, complexo de saúde de Taubaté. Então não dá para a gente aceitar mentiras. Então nós vamos estar debatendo com a população sim, o que é fato verdadeiro, o que é possível, o que são utopias e o que eu tenho dito. Nós vamos trazer para Taubaté e as nossas propostas diz respeito àquilo que milhares de municípios já estão trazendo e que Taubaté ficou no isolamento nos últimos anos, e nós vamos tirar Taubaté desse isolamento, trazer investimento do governo federal na saúde,
saúde, educação, na segurança pública e também na questão do trânsito. Certo, muito obrigado. Eu que agradeço. Lembrando que amanhã, às 14h30, o candidato do PSD, Mário Ortiz, será sabatinado pelos jornalistas do Vale. A todos, uma boa tarde.